Prezado senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão das empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; a ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites; a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, a professora doutora Renata Queiroz e as convidadas Laís Cola e Flávia Ivata abordarão o seguinte tema: desafios em gestão empresarial, o storytelling e a construção de marcas. A professora doutora Renata Queiroz é professora do Procede com mestrado em administração e doutorado em comunicação pela Universidade de São Paulo. Ministra aulas de gestão de marketing e comunicação em cursos de graduação e pós-graduação em instituições renomadas. Atuou em empresas de diversos setores nas áreas de gestão de relacionamento e atualmente desenvolve estudos, pesquisas e consultoria em gestão de marketing e comportamento do consumidor. Laís Cola é formada em propaganda e marketing e pós-graduada em comunicação, mercado e tecnologia da informação pela FIA de São Paulo. É Brand Marketing Manager na Vinha Conchitoro, possui experiência consolidada em grandes multinacionais de bens de consumo nas áreas de gestão de marketing, marketing digital e branding. Atualmente, desenvolve projetos para consolidar iniciativas para tornar as marcas genuínas e exclusivas. A narrativa da sua marca realmente tem o poder para prender a atenção e cativar seus consumidores? Flávia Ivata é publicitária e pós-graduada em neurociência. Fundadora da Fly, é especialista encantada por branding, design de inovações, modelagem de negócio e storytelling, mentora de startups e consultora de marcas e empreendedorismo. Atuou em empresas e agências de design, de conteúdo e comunicação como Wemme e Agência Criar. Boa noite, professora Renata, Laís e Flávia. Sejam bem-vindas. Boa noite, Marcel. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Marcel, professor Marcos, Laís, Flávia. Obrigada por participarem desse evento, acho que momento importante para compartilharmos um pouco da nossa história. Muito obrigada, gente. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser uma troca muito rica. A ideia até do nosso evento hoje, dentro dos programas oferecidos pelo Procede, é oferecer no formato de um bate-papo e até mesmo compartilhar um pouco das nossas experiências nessa atividade, né, cada vez mais importante de construção de marca, bem como o papel do storytelling dentro desse processo, né? Na verdade, a questão do storytelling hoje tem crescido fortemente e se impulsionado ainda mais por conta de todas as atividades associadas a marketing digital. E dentro disso, eu vi a oportunidade nesse encontro de compartilharmos com gestores de empresas, apaixonados por marketing, bem como profissionais em grandes e pequenas empresas, em startups, desmistificando um pouco o que representa essa atividade, bem como qual é o papel dela nas organizações. Nós tivemos aqui a oportunidade de juntar profissionais tanto de mercado como da área de comunicação, neurociência, e eu acredito que vai ser um encontro muito rico, tanto para mim como para todos os nossos convidados, né? Espero que vocês tenham aí um momento de enriquecimento pessoal e profissional, e que dentro da construção também das suas marcas pessoais, o storytelling passe a fazer parte dessa identidade única e cada vez mais próxima do que nós buscamos como empresa, mas também como indivíduos. Tá? Então, abro aí um momento para a Flávia apresentar um pouquinho para a gente o que representa a construção e a atividade de storytelling. Flávia, por favor.
Muito obrigada. Bom, já fui devidamente apresentada, né, pelo professor Marcel. Vou pular aí a parte do currículo. E hoje a gente vai falar de um tema super gostoso para mim, que é storytelling e a construção de marcas. São dois temas que a gente une e vive diariamente nos nossos projetos, né? Então, para a gente é um prazer falar sobre o assunto. Por isso, quero agradecer a professora Renata, que acompanha o meu trabalho há 12 anos, desde que eu tive aula com ela na faculdade. A Laís, que pouco que eu conheci, eu sei que vai ser uma troca muito boa, cheia de experiências e aprendizados. E a Fia, né, que está por trás desse nosso encontro de hoje. E como que eu vou falar de storytelling sem começar a contar uma história, né? Então, na verdade, toda história ela nasce de um propósito, né? Ou seja, é a mensagem que o seu negócio, você como indivíduo, sua marca quer transmitir para o mundo, né? Então, eu mesmo sempre digo que se a minha história, na minha trajetória profissional tivesse um título de uma história, seria do canto ao encanto, né? Porque a minha mãe, desde pequenininha, ela falava que eu não aprendi a falar. Eu sempre cantava o que eu queria dizer, eu desenhava, gesticulava, encenava, né? Então, foi muito cedo que eu descobri o meu propósito de vida. Sempre foi encantar, sempre foi construir uma história encantadora de tudo, para tudo que eu fosse fazer. E disso, me formei em publicidade, trabalhei em várias agências na área de conteúdo, na área de criação, estive dentro de grandes empresas, então, sempre com esse olhar de como fazer com que os projetos fossem mais encantadores para marcas e pessoas. Foi então que a gente fundou a Fly, com esse propósito de ajudar a criar memórias e apoiar empresas a contarem seus propósitos também em histórias, né? Sejam empresas, projetos pessoais, né? Às vezes você tem uma ideia e você quer viabilizar isso, então a pessoa ela também tem um bom storytelling por trás para contar, e as startups, né? Que os pitches nada mais são do que a história do seu projeto e a forma como você pode vender ele de uma forma encantadora. Então, a Fly, a gente começou a trabalhar o storytelling dentro de branding, a construção de marcas, como a gente consegue traduzir esses propósitos de negócios em uma marca mais encantadora, que tenha cultura e identidade, dentro de experiências. Então, depois de criado esse branding, como vão se comportar as experiências, né? Despertando emoções, contando histórias dentro de todas as interações que a sua marca pode ter, usando o UX, que é a experiência desse usuário, com o storytelling. E também a gente criou a metodologia do Neuropitch Storytelling, que nada mais é a neurociência com storytelling dentro de uma estrutura de pitch para você conseguir vender melhor a sua ideia de uma forma mais encantadora, mais envolvente. Então, a gente veio falar de storytelling, mas por que contar histórias? Qual a necessidade tão grande hoje de contar histórias, né? Sendo que há 5, 7 anos atrás, a gente ouvia muito pouco falar da prática do storytelling nesse universo de negócios. O que aconteceu, né? A questão é que as histórias sempre estiveram na nossa vida, né? A experiência humana foi criada em cima de histórias. Isso acontece há mais de 10 mil anos. Então, a gente olha aqui, as mitologias ajudaram a construir as civilizações, as fábulas, a própria Bíblia, né, que cultiva tantos anos, as gerações, passando informações, conhecimentos, e cada vez mais as histórias têm entrado no cotidiano de marcas, de negócios, né? Então, o sentido disso é porque a história ela é a forma mais antiga de se passar um conhecimento, de gerar uma opinião, de gerar uma tomada de decisão. Se a gente for olhar bem, a forma como a gente interpreta vários fatos da nossa vida vem basados da nossa própria história e das histórias que a gente ouve. Então, quantas vezes, né, a gente já não julgou uma marca, uma pessoa por uma atitude tomada, mas ouvindo um pouco melhor a história por trás, é compreensível, você entende o sentido daquilo. Agora está super na moda os vilões nos cinemas, né? As histórias dos vilões. E aí a gente passou a se apaixonar pelos vilões das histórias, né? Por quê? Porque a gente conheceu um pouco melhor o que tem por trás dessa vivência e se conectou uma empatia que a gente pode ter passado também. Então, isso ajuda a gente a enxergar como as histórias têm um poder psicológico, né? E como a neurociência explica. Quando eu estou contando aqui uma história para vocês, o cérebro de vocês, como ouvintes, está emparelhado ao meu. Mas vocês sofrem de algo que eu não vou sofrer, que se chama predição antecipatória.
O que é isso? Sabe essa ansiedade? E aí, o que vem depois? E o que aconteceu? Então, quem está contando a história provavelmente já projetou o seu começo, o seu meio, o seu fim, sabe? As nuances, né? As emoções que estão sendo projetadas nessa história. Mas esse é o grande lance das histórias, é esse despertar de emoções a todo momento, fazendo que a pessoa sofra dessa antecipação antecipatória e viva junto todas essas emoções que a história é capaz de despertar. É aí que está a conexão. E aí, se a gente olhar para o cérebro, né, por trás da neurociência, se eu conto se eu apenas transmito para vocês dados ou informações, pode ser uma apresentação, pode ser numa estrutura de site, nos meus conteúdos em redes sociais, não importa o ponto de contato. Se eu passo para vocês dados e informações, eu mexo em duas áreas cerebrais de vocês. Vocês vão compreender a informação e absorver. No entanto, se eu consigo traduzir todas essas informações que são essenciais para o meu negócio dentro de uma narrativa, eu consigo conectar até 8 áreas cerebrais. Por quê? Vocês vão ser capazes de sentir os aromas que eu estiver projetando, viver a experiência que o personagem está vivendo, as emoções que eu estou dizendo que ele está sentindo, né? Então, a gente diz que as histórias elas se conectam com uma memória duradoura muito maior do que você projetar apenas dados e informações. Eu acho que esse é o maior boom, né, do uso do storytelling hoje nos negócios. É por esse motivo, é a tomada de decisão que ela é capaz de gerar com uma conexão humana. Então, é por isso que a gente sempre diz que nada marca mais do que uma boa história. E aí a gente pode trazer isso para as tomadas de decisões, em que a maioria das pessoas acham que tomam decisões ainda de forma racional. Sempre que eu pergunto para os clientes, né? E aí, como você acha que é a tomada de decisão dos seus usuários em relação à compra do seu produto, seguir ou não a sua marca? Ah, não é. Ele pensa se vale a pena ou não, custo-benefício? Não, pode ter certeza que esse é um segundo momento da decisão. O primeiro momento, ele vem sempre de uma forma emocional. E quem explica isso é Damasio, né, que é um dos maiores neurocientistas que a gente tem. Ele tem a teoria do marcador somático. O que isso significa? Na verdade, nossas tomadas de decisões são embasadas da recuperação de memórias guardadas. Pode ser uma memória que você já tenha vivido com essa marca? Sim. Mas pode ser uma memória da sua história que se conectou com a mensagem que essa marca está trazendo. Então, a importância de você conhecer os seus usuários, ter a empatia de saber as histórias do seu momento de vida para conseguir projetar o seu storytelling que faça sentido para aquele momento também, né? Então, a gente diz que, não, a tomada de decisão, projetar uma história é falar de sentimento e é resgatar lembranças. Então, a coerência na sua aplicação de storytelling é realmente cultivar essas boas experiências para gerar boas memórias guardadas e você ter sempre tomada de decisões a seu favor. Então, a gente está falando que o storytelling nada mais é do que a expressão das emoções dentro de uma narrativa. Se a gente está falando de despertar emoções, como que eu vou fazer isso? Emoções têm a ver com os nossos sentidos, nossos sistemas sensoriais, né? Então, que tipo de estímulo eu posso provocar a todo momento? As cores que eu estou usando faz sentido? Será que a forma como o visual foi projetado tem a ver com a minha identidade de marca e a mensagem que eu quero transmitir? Eu tenho uma mensagem, um propósito muito bem declarado e é isso que vai ecoar e vai ser transmissível para outras pessoas? Porque os seus usuários eles têm que ser capazes de contar essa sua história para levar sua mensagem adiante. Então, a coerência em todos os pontos de contato eu acho que é o pré-requisito para a aplicação de um branding, de uma marca, e o storytelling ajuda nisso. Porque fica fácil assimilar essa informação, essa mensagem e conseguir transmitir para outras pessoas. Então, eu acho que assim, falar da importância do storytelling, né? Como ele apoia na passagem de conhecimento, não é uma novidade. Nós fomos criados, cultivados, né, numa civilização que conta histórias desde sempre. Então, eu acho que assim, o principal objetivo, talvez meu aqui, seja ajudar a desmistificar um pouco a visão que as pessoas têm em relação ao storytelling.
porque as pessoas ainda associam, né, o storytelling como algo infantil, vai contar historinha, né? Ou talvez uma superprodução em que eu preciso envolver produtora para fazer aquela história da minha marca, ou uma narrativa que seja muito longa, que as pessoas não vão querer ler, lúdica demais. Essa visão ainda está muito associada ao storytelling. E eu acho que a gente tem que desmistificar e dizer que não, é muito mais fácil do que parece, né? A gente, quando pesquisa um pouco, se aprofunda um pouco mais no storytelling, encontra estruturas já pré-moldadas, em que você vai costurar a sua história dentro dessa estrutura. Quando você vai buscar sobre storytelling, você vai se deparar com a jornada do herói, que é a mais famosa, o inimigo público comum, a jornada do idiota, do fracasso à fama, que é muito usado por empresários, grandes empresas. Mas o que está por trás de tudo isso, né? Eu enxergo que o storytelling, mais do que uma estrutura, uma metodologia, ele vem como uma forma de pensar. É como a gente trabalha com inovação hoje em dia. Existem várias ferramentas de inovação, mas nada mais é do que a forma de pensar, de projetar algo, né? E o storytelling eu enxergo da mesma forma. A gente, desde o colégio, ouve que toda história tem que ter um começo, um meio e fim. E parece óbvio, né, que toda história tem começo, meio e fim, mas e na prática, como a gente enxerga esse começo, meio e fim? O começo nada mais é do que a ação. O que você vive naquele momento? Qual que é o status quo? O que está acontecendo? Que é a sua realidade, que pode ser a realidade de outras pessoas. E aí a gente vem para o meio. O que é o meio? É o conflito. Qual foi um problema, né? Qual foi o conflito que te fez pensar diferente? Que te fez buscar uma solução para o seu negócio, para a sua marca ou para a sua vida pessoal? E como é esse fim? É a transformação. Então, a partir do momento em que você teve um problema, encontrou uma solução, como você compartilha essa solução com as pessoas? Qual que é o propósito que você tem em volta a isso? Né? E como você vai transformar não só a sua vida, como a vida das pessoas? Então, por isso que eu digo que o storytelling tem muito mais a ver com mindset, de tudo que você for projetar, pensar qual é a ação que é comum, que minhas personas, meus usuários vivem, qual é o conflito que eles também estão passando e como eu vou ajudar eles nessa solução, porque eu encontrei e eu posso trazer isso como propósito da minha empresa. Então, é muito mais fácil da gente aplicar do que parece, né? E é lógico que quando a gente vai passar por um processo de estruturação de marca muito bem desenvolvido, pelo menos aqui junto com o manual da marca, a gente já entrega o manifesto inspiracional da marca. Então, ele vem contando toda a história filosófica, né? Os princípios, os valores, tudo isso envolvido numa narrativa. Mas será que no dia a dia a gente não conta histórias? Será que as histórias realmente não estão no dia a dia, na vivência? A gente hoje é um boom dos stories, né? Quem tem Instagram mais passa tempo nos stories do que no próprio feed. O que são os stories? Se não um canal para você contar as histórias do dia a dia. Antes que era só no Instagram, hoje você tem no Facebook, você tem no LinkedIn, porque empresas também precisam compartilhar esses dia a dias e contar suas histórias, né? Mostrando não só o filosófico inspiracional da marca, mas as pessoas que estão ali por trás. Quais são os desafios diários? Como a gente tem resolvido isso? Então, eu acho que as histórias elas estão mais na nossa vida, no nosso dia a dia, do que a gente pensa, né? E eu acho que eu posso contribuir muito mais ajudando as pessoas a pensarem um pouco em como estruturar essas histórias no dia a dia de uma forma simples, pensando na ação, conflito e transformação e com algumas dicas, no sentido de as histórias elas não podem ser uma sequência de fatos, né? Então, eu vou falar disso, agora eu vou falar sobre o meu conflito e agora eu vou falar sobre minha solução. Não, ela tem que vir dentro de uma narrativa, né? A mesma coisa de você estar fazendo uma apresentação. E aí você tem tela 1, agora eu vou falar do meu mercado, agora eu vou falar do meu target, agora eu vou... Não, a gente tem que transformar isso numa narrativa gostosa de ser ouvida. Da onde saiu o seu projeto, como você foi costurando, as coisas vão vindo como uma consequência dentro de uma história e o usuário está acompanhando e vem sentido. Quando você consegue envolver essas informações do seu projeto dentro de uma narrativa, a sua solução só faz sentido. Porque a pessoa ela teve empatia, ela se vê como personagem dessa história. Então, ela está vivendo as dores, ela está vivendo o conflito e ela está vivendo a solução e fez todo sentido para ela. A partir daí, qualquer validação que você trouxer de mercado, de dados, de informações,
só vão agregar, né? Então, você já encantou. O primeiro momento do storytelling é esse, é o encantamento. E aí, a gente também, uma outra dica é o transmídia. Quantas plataformas a gente não tem hoje? Dificilmente você vai conseguir passar toda a sua mensagem numa única vez. Explore das mídias, né? Então, crie novos pontos de contato. Eu fiz um vídeo, esse vídeo leva a pessoa para um próximo passo. É uma landing page, é uma mensagem de WhatsApp. Como eu vou continuar a contar a minha história? Eu sempre digo que as histórias, né, para marcas, pelo menos a gente não pode pôr fim, não existe fim. A partir da transformação, um aprendizado contínuo de aprender e projetar uma nova história e dar continuidade a esse propósito que você inseriu. Então, não tem começo, meio e fim. Tem a transformação e o que você vai fazer com ela para impactar a vida das pessoas, né? Lógico, a outra dica é despertar emoções, então explorar de todos os sentidos possíveis. A gente acha que só tem 5 sentidos, e se a gente explorar melhor assim pela neurociência, a gente vê que a gente tem 33 sistemas sensoriais. Equilíbrio é um sistema sensorial, a temperatura, tudo isso pode impactar na forma como as pessoas vão ter a percepção dessa história que você está contando e projetando a sua marca. E aí, a empatia e verdade humana, a gente já veio falando isso logo, né, desde o começo. Eu acho que essa última dica é a autenticidade. Autêntico é contar a história nua e crua do jeito que ela aconteceu? Não necessariamente. Você pode fantasiar, você pode trazer o lúdico, mas desde que a sua história ela venha embasada numa história real e que te trouxe até aqui. Então, assim, se você contar a história nua e cru, pode ser que ela não fique tão encantadora. Que pílulas você pode acrescentar nessa história que não deixe que a sua história venha como uma mentira, como só uma jogada de marketing, mas que as pessoas se envolvam, se encantem e vejam que por trás disso tem uma história real. Então, aí eu costumo projetar e apoiar as pessoas que quando vão fazer storytelling em 5 tópicos, basicamente, assim, uma dica final. Primeiro, pensar no sentimento que você quer despertar. Se a gente está falando que storytelling é expressão de sentimento, de emoção, a primeira coisa que a gente tem que ter em vista é que sentimento eu quero despertar com a minha marca, ou com a minha apresentação, ou com o meu storytelling. Segundo momento, qual é a mensagem principal que eu vou passar? Né, numa apresentação, né, ou num post, qualquer tipo de interação, a gente sabe que as pessoas elas retêm apenas 17% de tudo que é informado durante o dia. Você acha que o seu conteúdo é tão relevante que ele vai absorver ele por completo em meio a tantos inputs durante o dia da pessoa, né? Então, qual é a mensagem principal que você quer deixar para essa pessoa? Ela pode não lembrar do seu nome, ela pode não lembrar do nome da sua empresa, ela pode não lembrar dos dados de mercado que você apresentou, mas aquela mensagem principal vai estar fixada e ela vai conseguir transmitir para outras pessoas. Por isso é muito importante focar nisso. Ação, conflito e transformação, como eu disse, que é a base da forma de pensar o storytelling. Os personagens, porque sem personagens não tem empatia, não tem vida nenhuma história. Esse personagem pode ser você mesmo, suas vivências pessoais. Esse personagem pode ser o fundador da empresa. Podem ser a própria equipe e, por que não, o próprio usuário. Ele pode ser um personagem da sua história e se conecta ainda mais com suas personas na hora de contar essas histórias, né? E eu acho que amarrando tudo isso é o enredo. Então, as pessoas elas esquecem que projetar a história não é só colocar dentro da estrutura projetado todas as informações que têm que ser passadas, mas principalmente conectar todas essas informações dentro de um enredo, que tenha fluidez, em que eu tenha níveis de emoção. A sua solução é o seu clímax, e você precisa terminar ela com energia no mesmo nível, né? Então, tem muitos detalhezinhos, mas é muito mais fácil de projetar do que a gente pensa. É só contar a história do jeito que ela aconteceu e como você imagina que as pessoas gostariam de ouvir. Eu tenho uma frase aqui que a gente sempre fecha, né, nossos projetos na Fly, de que um negócio ele pode ser validado em dados, mas ele só conta uma história quando ele desperta emoções. Então, por mais racional que seja a sua empresa, por mais que você esteja falando de tecnologias, de data, isso é a sua entrega, mas a forma como você vai se conectar com seus usuários precisa ser emocional, sempre.
Então, acho que deu para contextualizar um pouquinho aqui sobre o storytelling, como a gente trabalha com ele, a importância, algumas dicas de aplicar, mas eu acho que ninguém melhor do que a própria Laís para contar para a gente como isso tudo se aplica no dia a dia de uma grande empresa, dentro de uma grande marca. Aí, obrigado, Flá. Gente, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a realidade de como tudo isso acontece, porque a gente tem uma teoria que ela é super profunda, ela é super consistente, do porquê a gente precisa de fato aplicar o storytelling. Isso é claro, tá? Acho que já é senso comum nessa nova forma de fazer marketing, a importância do storytelling. Só que existem N dificuldades na hora da aplicação. E eu acho importante compartilhar e a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque a teoria a gente sabe, mas e os problemas? E quando a gente já sabe os problemas, algumas coisas que podem acontecer no meio do caminho, talvez nós estejamos mais bem preparados para lidar com aquele problema, com aquele tema que vai acontecer. Porque como a Flá estava falando, tem muita decisão, e assim, quase a maioria das decisões que são tomadas, tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente profissional, que elas são decisões não necessariamente racionais, elas são muitas vezes decisões sentimentais. Então, assim, é emoção, é uma decisão emocional. E daí bagunça tudo ali que a gente estava, todo o nosso livrinho do que fazer e não fazer, ele acaba bagunçando inteiro, porque você fala assim, racionalmente eu não deveria fazer isso, mas estou fazendo, e como que eu vou lidar com isso? E isso acontece muito no dia a dia das grandes empresas. Então, e eu estou falando grandes empresas porque já trabalhei em grandes empresas, hoje estou numa grande empresa também, como o Marcel nos apresentou aí no comecinho da nossa reunião, e você fala assim, não pode ser que isso aconteça em empresas que são processuais, que vê todo o mercado. Cara, acontece. E eu vou citar alguns exemplos de situações que, de repente, nós, profissionais de marketing, nos vemos falando assim, meu Deus, mas como que eu vou fazer essa campanha? Eu não tenho uma história por trás desse tema, desse SKU, dessa marca. Então, assim, existe, por exemplo, você trabalhando aqui no Brasil, de repente chega uma inovação que o Global fez, o Global que pode ficar nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, seja onde for. Eles inovaram, porque lá fazia sentido, talvez lá tivesse uma história, e de repente chega aqui no seu colo no Brasil e você fala assim, olha, você vai ter que lançar esse produto. Aí você fala, tá, mas e aí, né? O que eu tenho por trás? Quais são as ferramentas? É difícil, e isso acontece bastante. Tem outras situações também que são super decisões técnicas. Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica e eu tenho uma capacidade ociosa na minha linha de produção. Então, eu podia produzir 1000x, eu estou produzindo 500. Cara, eu preciso ocupar essa minha linha de produção, de produto, com alguma coisa para eu conseguir ali diluir custos. E daí, nesse momento, gente, qualquer empresa para de olhar o mercado, para de olhar o consumidor, esquece que tem um consumidor na outra ponta e começa a olhar para o umbigo. Então, eles olham para dentro e falam assim, que produto eu consigo fazer dentro da máquina que eu tenho? Nem lembra se o consumidor precisa ou não. O que ele pensa? Eu preciso ocupar minha linha, eu preciso diluir meus custos, depois eu jogo isso para o mercado e eu vejo o que vira. Então, você como gerente de produto ali, gerente de marketing, de repente você se vê com um produto, você fala, meu Deus, da onde tiramos isso? Acontece. E acontece também, galera, de assim, todo mundo sabe que não são todas as empresas que têm muita verba para investir em marketing. Na verdade, hoje é quase um luxo a gente ter um bom budget para investir em marca. E o que acontece? De repente, você está lá, toda bonita, gerente de produtos vai lançar, gerente de marca fala assim, ai, ganhei dinheiro, vou fazer a campanha desse produto. Cara, vem uma pressão de todos os lados, e eu tô falando de todos os lados, de cima, de baixo, da equipe comercial, da lateral, todo mundo falando assim, cara, você vai ter mídia, né? Então, o que é importante você falar? Fala que esse produto é natural, fala que ele é orgânico, fala que no inverno você consegue consumir gelado, no verão você consegue, sei lá, derretendo, enfim. De repente, você tem... E fala da empresa também, que a gente ajuda a ONG, e que o ano passado a gente não mandou ninguém embora por causa da pandemia. Cara, de repente começa uma pressão de todo lado, você fala assim, entendi, eu tenho 15 segundos para fazer uma campanha,
e eu tenho que dar todas as informações. É óbvio que nesse momento, quando a gente fala muita coisa, acontece que a gente não fala nada, ninguém entende nada, porque a gente não contou uma história. Então, acho que esses são 3 exemplos de por que é tão difícil a gente ter uma história consistente. Porque histórias tem muita, mas assim, conseguir contar uma história consistente, gente, é super difícil. E eu defendo muito, isso não está em nenhum livro de teoria, mas durante a minha vivência nessas empresas, olhando de fora e olhando de dentro, eu desenvolvi a minha mini teoria, que eu falo assim, ó, que consistência é um dos 3 pilares para o sucesso, seja ele sucesso da marca, sucesso em marketing ou sucesso do nosso storytelling. Eu acredito muito que consistência é muito importante, relevância e diferenciação. Com esses 3 pilares, a gente consegue contar histórias muito fortes. Se a tua história não tem consistência, se ela não tem relevância e se ela não tem diferenciação, ela fica fraca. Então, ela pode ficar chata, porque uma história que não é consistente, cara, você não entende, você fica ali, tipo, fica uma história maluca, sabe? Ah, então, eu tava andando de carro, de repente eu caí do avião e enfiei o pé na lama. Gente, isso não tem consistência, você não entende nada, fica uma coisa super maluca. Se não tem diferenciação, ela fica uma história boring, chata, e você perde totalmente a vontade de ouvir. Então, assim, tendo relevância, consistência e diferenciação, provavelmente você vai segurar a atenção dessa sua audiência. E eu costumo dizer que a nossa audiência ela pode ser comparada com crianças. Estou falando que a nossa audiência é criança, pelo amor de Deus, não. A gente pode estar, eu estou falando assim, minha audiência consumidor, ela pode ser comparada com, assim, as reações delas podem ser comparadas com crianças. Por quê? Vamos pensar numa criança pré-escolar ali, comecinho da escola, ela tem aquela curiosidade sobre o mundo, ela quer saber tudo. É quase o Juquinha, aquele do Castelo Rá-Tim-Bum, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É quase isso. Então, assim, beleza, ela tá uma criança ali, um consumidor, ele tá com sede de saber, de receber informação, porque os consumidores gostam, eles querem achar marcas que tenham fit com o que eles acreditam, eles querem saber e receber informações gostosas, diferentes, e ele já consome, ou não, vai passar a consumir, então ele precisa acreditar naquilo. E assim como uma criança, ele está aberto a ouvir. Porém, se a tua história for chata, ou seja, se ela não tiver uma relevância para ele, tipo, cara, por que eu prestaria atenção nisso? Já é um ponto que ele fala assim, não sei se eu gostei. Se ela não for consistente, ou seja, se ela for uma história maluca, hoje eu vou te falar que a minha água, vou pegar uma água de exemplo, hoje eu vou falar que a minha água ela tem menos sódio. Amanhã eu te falo que a minha água agora pode ser cor-de-rosa, depois de amanhã eu te falo sobre o meu plástico. Enfim, se ela não tem consistência, ela fica cansativa e a gente perde atenção. É natural. É igual aqueles filmes que você fala assim, meu Deus, eu tive que prestar muita atenção e não entendi nada. É um saco. Então, se ela não tem consistência no seu speech, vai ser muito difícil o consumidor se segurar nela. E o terceiro ponto, como eu falei, ela tem que ter um diferencial. Se ela te contar a mesma historinha que todo mundo conta, você vai falar, já vi isso em algum lugar. E também você não vai se apaixonar. Então, quando você não entrega esses pontos, a tua história fica muito fraca. E daí o consumidor, que a gente está falando ali, que parece uma criança, ele é sincerão. Não é? Quem nunca teve medo de perguntar para uma criança se estava bonita? Eu já tive, da criança falar assim, não, tia, esse cabelo tá enorme. Então, a gente tem esses medos, porque criança é super sincero. E o consumidor também. E cada vez o consumidor está mais sincero, porque a gente tem muitas ferramentas hoje que ele pode ser sincero sem dar a cara a tapa. Então, a gente sabe quanto o consumidor tem voz de falar o que pensa, seja bom, seja ruim, sem medo das consequências, porque, na verdade, não haverá consequências, né? Ele pode falar ali, a internet está aberta, e ele pode falar o que ele quiser, sem papas na língua. Então, ele não só é sincero, como ele questiona. Igual aquela criança que você fala assim, você não vai brincar no parquinho, mas por quê? Ele não vai falar assim, senhora, titia, eu não vou brincar no parquinho, vou sentar aqui no sofá. Não, ele vai te questionar, mas por que eu não posso agora?
Mas você tinha falado que eu podia, se eu fizesse meu dever de casa, agora eu posso então. Não, mas é que você não fez seu dever de casa. Você tem que ficar explicando. Então, assim, se você não tem uma história de verdade, cara, ele vai te pegar na curva e em algum momento você vai escorregar. E ele vai perceber, porque ele tá ali para isso, ele tá te consumindo. E ele vai perceber. E se você fala alguma coisa, qualquer coisa que irritou essa criança pode brigar com você. Ela pode falar, eu não acredito, você tinha falado que você fazia isso e de repente você está fazendo assado. Isso é a mesma coisa para a marca. Se você falar, eu sou uma marca super sustentável, eu sou uma fofa, e de repente eles descobrem que você fica jogando resíduo no lugar que não pode, ele vai falar assim, amada, como assim você está fazendo isso? Então ele começa a brigar com você. E daí a gente chama essa galera de hater. Óbvio, existem os haters, que são aquelas crianças birrentas que acordaram de mau humor e seja a brincadeira mais legal do parquinho, ele vai achar ruim. Ok, existe consumidor assim também. Mas existem muitos consumidores que a gente acaba chamando de hater simplesmente porque ele está falando umas verdades que a gente não gostaria de ouvir. E você fala assim, tem um monte de hater nessa campanha. Mas, cara, a história que você está contando, ela faz sentido com o que você se propôs no início da sua conversa? Ela faz sentido com a tua marca? E daí, gente, eu faço um paralelo com a nossa realidade pessoa física. Esquece a marca, vamos fazer um paralelo com a pessoa física. Eu, Laís, como a Flávia tinha comentado ali, eu tenho Instagram, assim como a maioria de nós. E eu acho que nem é só nos stories que a gente conta a história. Pelo contrário, quando você olha o feed, cara, aquilo ali é uma história da minha vida. Então, assim, todo mundo sabia que eu era uma pessoa solteira, de repente eu comecei a namorar, eu fiquei noiva, eu me casei. Então, ali dentro do meu Instagram, eu conto a minha história de vida e eu conto quem eu sou. Eu, dando spoiler para vocês, né? Bastidores. Eu sou uma pessoa casada, eu moro em São Paulo e eu não sou ativista, sei lá, ativista política. Não sou ativista política. Se eu quisesse construir uma história, contar uma história diferente dessa no meu Instagram, se eu quisesse no meu Instagram ser super cool, falar que eu sou solteira, que eu moro em Nova York, etc, 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 cara, isso ia me dar um trabalhão. Por quê? Eu teria que pensar que toda vez que eu vou postar alguma coisa, eu teria que tirar minha aliança, eu teria que pôr um anel na frente, provavelmente, porque ia ficar com marquinha de sol, e ia ter que tomar um mega cuidado. Eu não poderia simplesmente sair com as minhas amigas e tirar uma fotinha. Eu teria que esconder algumas fotos que eu vou tirar no restaurante aqui em São Paulo, não, e eu só ia ter que tirar um monte de foto quando eu fosse para Nova York para poder fazer meu estoque de fotos e postar durante o ano, e ainda assim ia ter que tomar cuidado para não mudar a cor do meu cabelo, não engordar nem emagrecer. O que eu quero dizer com isso? Dá um trabalhão contar mentira. E não só um trabalhão, como é muito perigoso. Porque se alguém descobre que eu tô ali posando de gatinha, falando que tô solteira, moro em Nova York, de repente me descobrem que eu sou casada, moro em São Paulo, cara, essa pessoa super pode me expor. E eu posso perder um monte de amigo, posso perder um monte de seguidor. A mesma coisa acontece com as marcas. Só que acontece, gente, numa proporção muito maior. Não é à toa que as marcas têm gestores de crise, que a gente contrata gestão de crise. Porque se você está contando uma mentira e de repente essa mentira explode, galera, você tem um super problema. Por isso que é tão importante a gente investir muito tempo em achar o DNA da tua cara, assim, da tua marca. O que de verdade a tua marca gosta de fazer, está propondo fazer. Não adianta a gente ir, gente, superficial, porque o superficial, ele não vai se manter. E eu tô falando isso porque eu já trabalhei com marcas que fizeram isso superficialmente e algumas marcas que têm isso no DNA, de verdade. E as empresas não fazem isso por mal. Ninguém fala assim, acho que eu vou ali enganar um consumidor, vamos ver se dá certo. Ninguém faz isso. Mas elas fazem isso por uma deficiência de propósito, tanto na marca quanto no produto, seja por N fatores ali, às vezes, e a gente precisa assumir que isso existe no mercado a deficiência do propósito da marca. E sem o propósito da marca, você não tem um DNA muito claro. Sem o DNA muito claro, você começa meio que a atirar para vários lados e ver o que funciona, o que não funciona. Consequentemente, você não tem uma história consistente, você não tem uma história que você não precisa
pensar no que você vai comunicar, você não precisa pensar muito nas tomadas de decisão. Quanto mais enraizada a tua história tiver no seu DNA, quanto mais verdadeira ela for, consistente, mais as suas tomadas de decisão são baseadas nesse DNA. E a partir do momento que você tem um DNA claro, você sabe, cara, a minha marca está aqui para proporcionar XYZ. A minha marca está aqui porque eu vou fazer tal, tal, tal. A partir do momento que você tem isso, cara, o storytelling é nada mais, e não diminuindo, porque eu acho importantíssimo, mas ele facilita muito mais você fazer o storytelling, porque você vai contar. Você vai contar uma coisa real. Você vai contar como você vive a vida dessa marca, desse produto, dessa empresa. Então, cara, assim, eu sou essa pessoa. É a mesma coisa do nosso Instagram. Voltando ao exemplo do Instagram. Eu tenho claro para mim, e eu, graças a Deus, não preciso hoje fingir nada, quem eu sou, onde eu moro, etc. Ou seja, para mim é muito natural o que eu posto, o que eu não posto. E aí, quando eu falo sobre a clareza te ajuda a tomar decisões, hoje eu sei o tipo de pessoa que eu sou e o tipo de imagem que eu quero mostrar para as pessoas. Consequentemente, a minha tomada de decisão sobre que foto eu posto, ela é quase que natural. Então, eu sei, tipo, que eu não quero postar foto, sei lá, fumando, caindo na sarjeta, porque essa não sou eu e não é essa a imagem que eu quero. E isso a gente desdobra para a nossa vida inteira. Isso no Instagram, então hoje eu podia estar de regata, cabelo para cima, chinelão, sem maquiagem. Essa é a pessoa que eu quero ser? Não, eu quero parecer profissional, esse é o meu foco de carreira, etc, etc. Então a gente tem as tomadas de decisão, elas são muito rapidinhas. E é a mesma coisa para a marca. A partir do momento que você tem aquela história consistente, que você tem relevância e diferenciação no seu DNA ali, da sua história para contar, essa sua história ela vai ser muito mais interessante. E as crianças / consumidores, nossa audiência, elas vão conseguir captar esse mood, né? Essa verdade, e daí vai dar match com quem tem que dar. Porque não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo, contar uma historinha dos 3 porquinhos para uma criança, para uma adolescente de 18 anos. Então, é importante que você entenda que a tua verdade, o seu storytelling, ele vai se encaixar com algum tipo de consumidor e não com todo mundo. Não adianta a gente... qual que é o seu target? Homens e mulheres de 18 mais. Cara, é difícil você contar uma história que prenda a atenção de um menino de 18 anos e de uma mulher de 57. Que história eles têm em comum ali? Então, assim, aceitem que nem toda história atende todos os públicos, e se a tua história for verdadeira, ela vai dar match com quem tem que dar. Mas existem muitos percalços durante o caminho, e não é fácil você falar, eu tenho uma história linda para contar, viu? Assim, ó, nasci com um propósito maravilhoso e o mundo tem que saber disso. Saibam e estejam abraçados, façam as pazes com esse tema, que não é fácil, e não é toda marca que, de repente, você fala assim, que óbvio, né? Meu storytelling é esse, minha história, meu DNA é esse. Façam as pazes com essa realidade, porém, invistam mais tempo entendendo qual é, de fato, o teu issue ali, o seu DNA e qual é a tua verdade, a coluna vertebral do seu porquê de existir, a sua reason why. A partir desse momento, você vai conseguir fazer uma comunicação muito mais consistente. E eu falo consistente porque essa sua história, ela pode ser contada na mídia, na televisão, ela pode ser contada no online, ela pode ser contada através de pack promocional no ponto de venda, então eu tenho um pack que ele casa, ela pode contar com as minhas ações que eu faço com ONGs, então por que eu estou fazendo? Porque ela tem um motivo, e cara, assim a teia ela vai indo e você vai costurando tudo bonitinho, sem muito esforço, e mais do que sem muito esforço, porque esforço sempre tem, né? Mas eu falo assim, o suor sempre tem, mas não é uma coisa cansativa de fazer. E a gente vai costurando assim de uma maneira mais consistente, sem grandes escorregadas, porque quando a gente não tem muito claro e ela não é muito verdadeira, é muito fácil escorregar. E o consumidor está ali, o nosso juizinho, a nossa criança birrenta vai estar ali falando, eu lembro que você falou que não ia fazer isso.
sabe? É a mesma coisa. Então, a gente tem que cuidar dessa criança. Mais uma vez, pelo amor de Deus, né? Eu não estou chamando nosso consumidor de criança, mas dessa atenção tão sincera, tão pura, que fala se gostou, se não gostou, se eu tô bonita, se eu não tô bonita, se eu tô falando certo ou se eu não tô falando certo. Ok? Bom, acho que é isso. Muito bom, Laís. Eu acho que aqui a gente conseguiu trazer a contribuição de duas profissionais, né, que trabalham intensamente com essa atividade difícil, como foi apresentado pela Laís, para a construção de marca, e também alguns pilares importantes que foram mencionados, né? E eu acho que a questão hoje que se discute muito é a autenticidade. Eu, particularmente, até trabalho a questão da importância da construção de marca, uma vez que ela nasce dentro do DNA da empresa e vai acompanhar toda a evolução da empresa a partir também dos seus valores, do seu propósito, buscando, claro, maior aderência ao mercado, mas que seja de forma genuína, sempre respeitando também os padrões éticos e, claro, uma identidade autêntica e genuína, tá? Mas muito obrigada. E aí, por favor, agradeço também aí a questão, né, do tempo de vocês, e acho que o Marcel agora, fique à vontade, Marcel. Obrigada. Ok, então agora vamos começar com as perguntas. E a primeira vem aqui do Paulo. O que fazer quando não há uma história relevante? Cara, então, é difícil. É um dos pontos que eu falei ali, porque existe muita situação que não tem. A minha sugestão, e daí a Flá também e a Rê podem contribuir se quiserem, mas assim, a minha sugestão é a gente precisa pensar em que nível a gente quer contar esse storytelling. Porque eu posso ter uma história super genuína falando de empresa. Eu, como empresa, eu faço isso de uma forma mais genérica. Então, meu business é assim, assado. Como a gente pode ser mais granular. Então, eu posso ser uma empresa ou não. Eu não falo como empresa, eu não falo institucionalmente, eu falo como marca. Cara, nem como marca, eu falo como SKU. Então, o que eu acho que é uma oportunidade, a gente vê em que âmbito a gente teria uma história real para contar. Porque se a gente não tiver uma história real para contar, do motivo de ser de um DNA que seja relevante, que tenha diferenciação, a gente deve comunicar atributos racionais, porque a gente toma, né, decisões olhando o emocional e o racional. Se o seu storytelling, da forma do ladinho ali emocional, não fizer sentido, e ok, faça as pazes, tem muita coisa que não vai fazer sentido, a gente deve ir e comunicar a parte racional dos temas, porque o racional também ajuda muita gente a tomar decisão, porque ele é muito importante. Então, eu posso estar falando de preço, eu posso estar falando de vida útil de produto. Então, os itens, os argumentos racionais também são muito importantes para uma tomada de decisão. A minha sugestão é essa, ver se a gente tem algo maior, alguma história mais forte para contar. Se não tiver, vamos para o racional, que de forma nenhuma é ruim. É só uma outra abordagem que não é tanto storytelling como a gente está falando, né? Na minha visão, não existe história não relevante, né? A partir do momento em que você entendeu a sua essência, né? Por que da sua empresa existir? Por que desse produto ser lançado? Você ouviu seus usuários? É uma necessidade deles, é uma dor deles e foi projetada para eles? Disso você já tem um super subsídio para trabalhar numa história relevante, né? Então, mas o problema é que nem sempre, né, Flá? Então, o que tá falho não é o seu storytelling. Isso aí. É o que você está desenvolvendo, né? Porque é o porquê. Desenvolveu algo relevante, sua história é relevante. É isso aí. Porque eu acho que é olhar para dentro mesmo, assim, sabe? Faz sentido globalmente? Cara, não. Assim, é um dos exemplos que eu citei ali. Não, cara, a gente tinha aquilo, eu sei. Agora eu tenho que dar vida para esse negócio. Então, é o que a Flá falou. Cara, existe o porquê? Ele é relevante? Então, você tem uma história. Se não existir, talvez o seu problema seja o seu produto tem uma história que não seja relevante e ela é fraca. Ele foi pensado para esse usuário. Então, se foi pensado para ele, projetado para ele, vai ser relevante para esse usuário, a sua história também. Ela vai se conectar a isso, né? Isso aí. Ok, obrigado. Agora, a Simone comenta aqui que ela tem histórias demais para contar, ela tem muitos matches, e ela faz uma pergunta interessante. Posso contar histórias de humor que realmente aconteceram? E aí uma dúvida adicional, existe algum cuidado a ser tomado com esse tipo de histórias?
Por que não, né? Desde que isso tenha a ver com a identidade da sua marca, né? Então, quando a gente projeta, a gente constrói uma marca, ela tem o tom de voz, ela tem a identidade visual e também verbal, né? Se o seu tom ele é de humor, se conecta com seus usuários e faz sentido para o seu negócio, por que não? Estranho seria uma empresa extremamente rígida, burocrática, que traduz, né, essa confiança, essa robustez, querer contar histórias divertidas, as pessoas vão estranhar. Então, é o que a Laís trouxe sobre consistência e coerência. Coerência na fala, coerência visual, coerência na história que está sendo contada, né, em todos os pontos de contato. Porque facilita muito, né, Flá, se a gente vê a marca como uma persona. Então, a gente trabalha muito isso em marketing. Então, eu tenho uma marca, se ela fosse uma pessoa, quem ela seria? Que idade, que sexo, o que ela faz da vida. Tipo, é uma pessoinha mesmo, traduz a sua marca em uma pessoa. Essa pessoa dessa história, ela é uma pessoa que é engraçada? Essa marca, ela aceita essa identidade cômica? Se sim, cara, eu acho muito forte marcas engraçadas, de verdade. Eu acho muito forte, porque eu acho que ela faz uma conexão muito verdadeira. Quando ela faz rir, é um sentimento, assim, é uma conexão emocional muito, muito relevante. E se a gente olhar o brasileiro e a quantidade de memes que a gente produz, é óbvio o nosso fit com humor. Só que não é humor por humor. Tem que fazer sentido, como a Flá estava colocando. Assim, a tua marca, ela... E assim, deixa eu falar o que eu acho. A sua marca pode ser uma empresa super quadradinha. Pode ser. Mas se vocês aceitaram esse DNA e falaram assim, cara, eu posso ser um banco. Vamos falar de banco, que normalmente é super quadradinho. O Nubank. Um banco é super quadradinho. Quero mudar essa imagem. Eu não preciso ser quadradinho para ser banco. Não é porque eu sou burocrático que eu tenho que ser chato. Então, você pode fazer uma persona e daí a tua imagem, a tua marca pode vestir essa roupa e, cara, dali para frente, o céu é o limite. Só que ela tem que fazer jus ao que você vai falar para frente do que você falou ali atrás. Ela tem que ser, mais uma vez, consistente. Não adianta você contar piada agora e amanhã ser todo quadradinho e depois contar uma piada de novo. Aí a gente vai ser aquele negócio, tipo, você está contando uma história para mim que eu não estou entendendo, uma história maluca e eu não vou gostar. Se você for consistente e bonitinho, faça do humor a sua plataforma. E hoje todo mundo projeta muito, né, a buyer persona, quem são os usuários que vão comprar. E esquecem que também precisa ter a brand persona. Exato. A sua marca é uma figura, ela tem sentimentos, ela tem motivações, ela tem até os arquétipos, né? Tem o lado luz, tem o lado sombra. Então, isso ajuda a visualizar como ela fala, como ela atende no saque, né? Como que a equipe tem que também se comportar falando em nome da marca. Então, treinamento, cultura. É uma pessoa com uma cultura, com uma vida e com uma personalidade projetada. Isso aí, porque isso entra até nas interações no ambiente online. Então, se alguém faz uma pergunta para minha marca no online, eu tenho que, como a Flá estava falando, treinar a agência para falar assim, cara, você tem que responder assim, assado. O meu personagem, ele é masculino, ele é intrigante, ele é XYZ. Ele não é uma menina que vai fazer piada. Então, você tem que falar mesmo. Cara, é vestir o persona ali da marca e, a partir daquele momento, tudo que você fizer, você tem que fazer. Aquela senhora de tantos anos, ela faria isso como marca? Sim ou não? E daí você toca a vida. Ok, obrigado. Agora temos uma pergunta do Fábio. No sentido de vender nosso maior produto, nós mesmos, como trazer esses conceitos para a entrevista de emprego no relacionamento interpessoais? E aí, moças? Que legal! Durante agora, né, a pandemia, foi um boom dos videocurrículos. As pessoas não podiam mais ir, né? Então, a gente recebeu muita procura com a ajuda de um videocurrículo. As pessoas vão receber um monte de videocurrículos e eu quero que o meu se destaque, né? Como destacar? Assim como a gente faz a construção de storytelling para uma marca. Então, qual é o seu propósito de vida? Você é um ser humano, você tem uma essência. Você nasceu para ser sua melhor projeção. E você criou sua personalidade ao longo do tempo e foi se moldando. Então, o que é essa sua essência, até onde ela é capaz de te levar, que é traduzido no seu propósito?
Deixa isso claro, né? E aí você vem construindo a sua história, as suas vivências, o que te trouxe até esse momento. E depois a parte da transformação é exatamente como essa vaga pode transformar a sua vida e a vida dessa empresa, né? Como você pode agregar com isso? É o seu storytelling, de onde você saiu, seu propósito de vida, até onde você pode chegar com essa empresa. E o que eu acho que é importante é assim, você se aceita da forma como você é, ou você tenta se moldar para aquilo que você gostaria e acha interessante ser. Porque é óbvio, né? Ser humanos que somos super falhos e a gente tem constante possibilidade de melhorar e de ser a sua melhor versão. Igual a gente fala, é uma máxima aí super conhecida, é clichê, mas é super real. O que eu acho importante? A gente tem esses dois lados, né? Ou eu já estou super feliz da forma como eu sou, abracei essa situação e assim vou ser em todas as plataformas da minha vida. Então, eu sou Laís. O meu Instagram, ele fala como eu sou. Quando eu vou numa entrevista de emprego, quando eu vou fazer uma entrevista, eu me visto como eu sou, com meus modelitos ali que representam a minha carinha, o meu humor, o meu jeito de ser. Ou você vai procurar ser uma outra versão que você ainda não é. Se você não for, se você for procurar se melhorar, é aquela questão que eu falei, dá muito mais trabalho. Só que ela pode ser feita. Só que você tem que pensar em 360 da sua vida como você quer se mostrar. Por quê? Isso reflete no teu posicionamento nas mídias sociais, isso reflete na roupa que você vai usar, nos acessórios, se você tem piercing, se você não tem piercing, se você vai numa entrevista de emprego de turbante super moderna, ou se você vai de taierzinho e salto alto. Então, é importante você saber se você está confortável com essa pessoa que você é hoje, e se sim, abrace essa identidade e seja super consistente em qualquer âmbito que você for viver e se comunicar. Se você acha que você ainda está improving aí, né, fazendo uma outra versão, a melhor coisa é também veste a carapuça dessa nova versão e traga isso para todos os seus ambientes, porque isso primeiro vai te convencer, que é muito importante, o mais importante, e segundo, vai passar essa imagem também para o teu entrevistador, para o seu interlocutor. Porque não adianta chegar uma pessoa numa entrevista de taierzinho toda maravilhosa, e daí você entra, porque isso acontece, entrevistei fulano, primeira coisa, você vai e joga a pessoa na internet. Aí você vai olhar, roqueira, tô tatuada. Cara, não é que uma coisa é melhor que a outra, são perfis diferentes. Então, eu acho que a gente tem que entregar numa entrevista o perfil que você vai conseguir manter. Porque não adianta você falar uma coisa, porque se você está procurando emprego, você quer ficar mais tempo ali, né? E é difícil manter mentira por muito tempo, então... sim. E a consistência também em termos de conteúdo. Que eu acredito que quando se trata de um candidato, né, como também de uma empresa, de um produto, essa história, ela tem que ter a essência dela, da onde ela surgiu. E ela tem que também ter significado, considerando todo o conteúdo, tudo que vai ser passado nesse momento de encontro. Né? Então, efetivamente... verdadeira, né? Tem que ser verdadeira, genuína. Da evolução, eu acho que a gente teve grandes aprendizados, né, com esse boom das startups. A gente está em constante evolução, a gente erra, sim, como indivíduo, como marca, a gente testa o tempo todo, nem sempre os testes vão ser válidos, e como reagir a isso? Se você errou, ou se você projetou algo que não fazia muito sentido para sua marca, como você, né, consegue lidar com isso? Transparência. Que era algo mais transparente do que, por exemplo, Waze. Você sabe que o aplicativo pode errar, você pode parar no meio da favela, na verdade você quem alimenta esse aplicativo, né? Eu acho que a gente aprendeu muito com as startups o estar num status beta. Estamos sempre aprendendo. Você vai numa entrevista, você não sabe o que falar, você não sabe como projetar, seja sincero e transparente, assim como faria com uma marca. Se ela errou, desculpa, gente, erramos mesmo, estamos aqui para aprender e é com você, né? Então, acho que essa transparência, ela é, hoje, pelo menos no mundo que a gente está vivendo, né, o VUCA, nessa velocidade, faz muito sentido pensar nisso. Sim. Ok. Professora Renata, Laís, Flávia, nosso horário chegou ao fim. As senhoras gostariam de fazer algum comentário final? Bom, na verdade, eu acho que foi um momento de encontro. A ideia desse webinar foi seguir também nessa informalidade, para que nossos
convidados, participantes, né, se coloquem nessa posição de personas, mas também de desenvolvedores das suas próprias histórias, né? Porque todos nós também temos as nossas histórias para contar. E, efetivamente, aí a contribuição da Flávia, trazendo um pouco desse roteiro, como criar essa narrativa. Eu acho que foi uma experiência fantástica, aprendi muito nesse momento também. E a Laís, trazendo efetivamente a grande dificuldade no mercado competitivo, cada vez onde a gente encontra um número maior de concorrentes, né? A ideia de construir histórias passa a ser muito sedutora. Entretanto, a empresa tem que pensar desde o início, desde o seu nascimento, que valores, qual é o seu DNA e como isso vai permitir que ela construa histórias genuínas e verdadeiras. Então, acho que é essa... Gente, eu agradeço muito, foi uma delícia. Obrigado, pessoal da FIA, todo mundo, todos os professores e quem assistiu aí, vi vários nomes conhecidos. Muito obrigada pela audiência. Fico muito feliz e acho que é um bate-papo super rico, super gostoso. Nem sempre todo mundo vai concordar, mas é muito importante os pontos de vista, né? Porque eles se completam. E deixa eu falar, a nossa vida é assim. A estratégia aqui para uma marca é legal, às vezes não funciona para outra. E é como a Flá acabou de falar, assim, são erros e acertos que vão acontecer para todo mundo. A teoria está aí para nos ajudar, mas não necessariamente ela cabe como uma luva para todas as situações. Então, a gente tem que ter aquele joguinho de cintura. E como profissionais é legal a gente ter esse tipo de fórum, porque a gente consegue trocar informações, trocar experiências para se ajudar para futuras situações que vierem. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, gente. Todo mundo que participou, meus parceiros, professora Renata, Laís, Marcel, foi um papo muito gostoso, né? Deu uma renovada aí na semana. E eu acho que, como eu falei, transmídia, não para aqui. Né? A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está em todo lugar que você quiser achar. Então, a gente continua nosso papo em outros lugares. Quem tiver dúvida ainda quiser conversar, estou super aberta. E a Laís, acho que também. Então, a gente podemos estender isso adiante. Com certeza. Obrigada, gente. Muito Agradecemos obrigada. a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABLOS, Associação Brasileira de Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado, professora Renata Queiroz, Laís Cola e Flávia Ivata pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também à equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, trataremos do tema como transformar sua pequena e média empresa PME em uma empresa exponencial e assim atingir maiores patamares de vendas, com a professora Giovana Vieira. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal do YouTube da FIA Fundação Instituto de Administração. Boa noite.